Seja bem-vindo à nossa sala de aula no Universo Digital. Você vê aí na tela, mais que uma questão, é uma prova de que questões que envolvem temas não tão complexos da matemática podem cair em concursos. Essa esteve presente num concurso público municipal relacionado ao cargo de enfermagem. Vamos calcular essa expressão. Nós temos que calcular a raiz quadrada de 64 menos a raiz cúbica de 8, tudo isso dividido pela raiz quadrada de 121. Lembre-se, fração está associada à operação de divisão. Vamos por partes. A raiz quadrada de 64 vale quanto? Como calcular a raiz quadrada de um certo valor? Existem várias técnicas. Num primeiro momento, você tem que determinar as mais simples, que são: eu sei que a raiz quadrada de 4 é 2, porque quando eu elevo esse 2 ao quadrado, eu obtenho o número que está lá dentro da raiz. Lembre-se que quando não aparece nada aqui no índice da raiz é porque é 2. E eu usei esse 2 aqui no expoente justamente por causa disso. Vamos ver outro exemplo. A raiz quadrada de 9. Qual que é o valor da raiz quadrada de 9? É 3. Por quê? Porque quando eu multiplico 3 por ele mesmo, ou seja, calculo 3 ao quadrado, eu obtenho 9. O 9 que está lá debaixo daquele símbolo da raiz quadrada. E o 2 porque é mesmo, esse 2 no expoente é por causa do índice. E a raiz quadrada de 16? Quanto que é a raiz quadrada de 16? É 4. Por quê? Porque 4 elevado a 2 é 16. Então, quando eu vou calcular a raiz quadrada do 64, eu tenho que procurar um valor que, multiplicado por ele mesmo, resulta em 64. Se você vasculhar a tabuada que você aprendeu, você vai encontrar o valor 8. Porque 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. Essa é uma maneira. Se você não lembrar dela, você poderia fatorar o valor 64. Mas o que é fatorar? Fatorar é transformá-lo num produto, e a gente tem uma regra prática para isso. A gente escreve 64, uma barra vertical, e do lado direito nós vamos colocar os divisores dos valores que vão surgir nesse processo. Então 64 é par. Eu vou começar dividindo por 2. 64 dividido por 2 é 32. 32 também é par. Então eu vou dividi-lo por 2. 32 dividido por 2 é 16, que é par, por 2 também. 16 dividido por 2 é 8. 8 é par e eu vou dividir por 2. 8 dividido por 2 é 4. 4 é par, por 2. 4 dividido por 2 é 2. E para terminar essa fatoração, 2 dividido por 2 é 1. Pronto. Então eu posso escrever que o 64 ele é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantos 2 tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 2. Se eu quiser escrever o 64 como um produto de um número por ele mesmo, eu vou pegar 3 desses 2 e formar um número, e mais 3 desse daqui e formar outro. Que número que é esse? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, uma das opções que eu tenho é escrever o 64 como o 8 ao quadrado, e isso significa que quando a gente for calcular a raiz quadrada do 64, nós teremos o 8. Por quê? Porque o 8 elevado a 2 é 64. Mas suponha que você não queira assim. Você também pode pensar que o 64 é: eu vou agrupar agora de 2 em 2. Eu não vou juntar esses fatores de 3 em 3. 64 seria 2 ao quadrado, vezes esses 2 ao quadrado aqui, vezes esses últimos 2 ao quadrado. Então, quando eu calculo a raiz quadrada do 64, eu estou calculando a raiz quadrada dessa expressão toda. Ou seja, do 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Existe uma regra que garante para a gente, quando a gente tem uma multiplicação dentro de uma raiz ou uma divisão, nós podemos separar em várias raízes, que seria a raiz quadrada do 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada do 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada desse último 2 ao quadrado aqui. E a gente sabe que a raiz quadrada de alguém ao quadrado
é o próprio número que está na base dessa potência, que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Aqui eu fiz detalhadamente para te explicar como isso funciona de acordo com as regras, propriedades e princípios da matemática. Senão fica parecendo que tudo isso daqui é uma matemática. Caiu do céu ali uma regra e você saiu aplicando e resolveu a questão. Não, eu só expliquei para você o porquê dessa regra e agora você pode usá-la rapidamente. Quando você tiver uma situação dessa, você pode usar uma dessas técnicas aqui. Vamos ver se você entendeu a ideia para calcular a raiz quadrada. Vamos usar o mesmo processo para o 121. Se eu imaginar que o 121 é um valor x, de modo que esse x elevado a 2 é 121, eu tenho que procurar então um número que multiplicado por ele mesmo é 121. Se eu pegar o 10 e multiplicar por ele mesmo, eu sei lá da tabuada que isso daí vai resultar em 100. Mas o 121 é um pouco maior do que 100. Então vamos tentar o 11. 11 ao quadrado. Se você for fazer os cálculos, realmente o 11 ao quadrado é 121 e você matou a charada. Esse valor x aqui, ele é 11. Suponha que você não queira seguir esse processo. Se você for usar esse processo aqui da fatoração, você vai colocar o 121 na esquerda da barra vertical e aí vai tentar dividir, por exemplo, por 7. Vamos ver se dá certo isso. Se você pode colocar o 7 lá mesmo. Ao tentar dividir por 7, se esse valor é divisível por 7, o resto vai ser 0. Vamos considerar o 12. 7 vezes 1 é 7. Para 12 falta 5. Aí eu abaixo 1. 51. 7 vezes 7, 49. Para 51, 2. O resto não é 0, portanto eu não posso colocar o 7 aqui. Do mesmo jeito, eu não posso colocar o 5, porque esse valor não termina em 0 e 5. Não posso colocar o 3, que se eu tentar dividir vai sobrar 1. Não posso colocar o 2, porque esse número não é par. Então sobrou colocar quem? O 11. Logo, 121 dividido por 11, você vai lá, faz a divisão, encontra 11, de novo por 11, logo 121 é 11 ao quadrado, e portanto, raiz quadrada de 121 é 11. Tudo bem, então a gente já sabe que a raiz quadrada de 64 é 8, a raiz quadrada de 121 é 11, falta calcular a raiz cúbica de 8. E como fazer isso? A gente tem que entender o que é a raiz cúbica de um valor. A raiz cúbica de 8 é um número que eu vou chamar aqui de x, tal que esse x elevado a 3 vai ser 8. Essa daqui é a definição da raiz cúbica. Mas que número é esse que vezes ele mesmo, depois vezes ele mesmo, resulta em 8? Se eu pegar, por exemplo, a raiz cúbica do 1, é 1. Por quê? Porque quando eu pego o 1 e elevo a 3, ou seja, multiplico por ele mesmo e depois por ele mesmo de novo, eu vou obter 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. E se eu for parar para pensar aqui no 8, o 8 é par, então um primeiro valor que eu poderia tentar é 2. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então o número que é elevado a 3 é 8, é 2. Logo, a raiz cúbica de 8 vai ser 2. Essa daí é uma estratégia que você pode usar para calcular a raiz cúbica de 8. Se você não quiser essa estratégia, você pode usar a técnica da fatoração. Você vai considerar o 8 e vai fatorá-lo. 8, desenha uma barra vertical, daí você vai tentar dividi-lo por quanto? Bom, ele é par, então por 2. 8 dividido por 2 é 4. E 4 também é par, eu vou dividir por 2, que vai dar 2. Também é par, que é 2. 1. Logo, o 8 ele pode ser escrito como 2 elevado a 3. Ora, se o 8 é 2 elevado a 3, então a raiz cúbica de 8 é a raiz cúbica de 2 elevado a 3, que é 2. E assim a gente já tem argumento e valores suficientes para calcular aquela expressão. E como vai ficar tudo isso? Ora, a raiz quadrada de 64 é 8, menos raiz cúbica de 8 é 2, isso tudo dividido por 11. Agora,
Você pensa 8 menos 2, 6. 6 sobre 11. E nós temos que determinar qual que é a alternativa correta. 6 onzeavos, você perceba que o número 6, que é o numerador ali, ele é menor que o denominador. Então essa divisão vai dar 0, alguma coisa. É um número entre 0 e 1. Logo, ele não pode ser um número inteiro, porque não existe nenhum inteiro entre 0 e 1. Quais são os inteiros mesmo? Você lembra dos números inteiros? Os números naturais são 0, 1, 2, 3 e assim vai. Eles surgiram devido à necessidade de contagem. Mas você não vai ter tudo quanto é situação resolvida com esses números naturais. Por exemplo, eles não representam dívidas, eles não representam temperaturas muito baixas ou alturas abaixo de um certo patamar considerado zero. Daí criaram os números negativos e assim nós temos o conjunto dos números inteiros. Você repare que não existe nenhum inteiro que está entre 0 e 1. Esse 6 onzeavos está entre 0 e 1. Então essa primeira alternativa não serve. Não é um número real. Esse daqui é um número real. Se você lembrar que o conjunto dos números racionais é formado por todas as frações m sobre n, tais que m e n são números inteiros e ainda o n é diferente de zero, você terá que esse número é um número racional e todo número racional também é real. Portanto, não é a alternativa B. É um número irracional. A gente acabou de ver que 6 onzeavos ele é formado por numerador inteiro, denominador inteiro diferente de zero. Logo, ele é racional. Se ele é racional, ele não pode ser irracional. O número irracional não pode ser escrito na forma de fração desse jeito aqui, jamais. Com numerador e denominador inteiro diferente de zero? Não. É um número racional, certo? É claro que eu analisei as alternativas A, B e C para você ter uma ideia dos conteúdos relacionados a elas também. Mas você batendo o olho nas alternativas, você poderia ir direto na alternativa D para resolver a questão. E é isso aí, eu considero minha missão cumprida. Vou pedir a você que deixe seu like e inscreva-se no canal. Essas são duas maneiras de você valorizar o conteúdo aqui postado. Te espero na próxima aula. Até lá!